Cartas de Santo Inácio de Antioquia. Apresentação de São Jerônimo. Inácio, terceiro bispo, depois do apóstolo Pedro, da igreja de Antioquia, foi enviado preso a Roma, condenado às feras durante a perseguição movida por Trajano, provavelmente no ano 107 depois de Cristo. Chegando por mar a Esmirna, onde Policarpo, o ouvinte de João, era bispo, escreveu uma carta aos Efésios, outra aos Magnésios, uma terceira aos Traianos, e a quarta aos Romanos. Partindo daí, escreveu aos Filadélfios, aos Esmirnenses, e em particular ainda a Policarpo, recomendando-lhe a igreja de Antioquia. Primeiro. Carta aos Efésios. Inácio, também chamado Teóforo, aquela que é bendita em grandeza na plenitude de Deus Pai, predestinada antes dos séculos a existir em todo o tempo, unida para uma glória imperecível e imutável, e eleita na paixão verdadeira, pela vontade do Pai de Jesus Cristo nosso Deus. A igreja digna de bem-aventurança, que vive em Éfeso da Ásia, todos os bens em Jesus Cristo e os cumprimentos numa alegria impoluta. Tomei conhecimento em Deus de vosso nome tão apreciado, que granjeastes por uma apresentação correta, baseada na fé e caridade em Jesus Cristo nosso Salvador. Sendo imitadores de Deus, reanimados no sangue de Deus, levastes a ter uma obra que vos é congênita. Assim, ouvindo que eu vinha da Síria, preso pelo nome e pela esperança que nos são comuns, confiando chegar até Roma para combater as feras, graças à vossa oração, a fim de ter a felicidade de tornar-me discípulo, vós vos apressastes em ver-me. Recebi, pois, toda a vossa grande comunidade em nome de Deus na pessoa de Onésimo, dotado de indizível caridade, vosso bispo segundo a carne. Peço-vos que o ameis em Jesus Cristo e que a ele todos vos assemelheis. Bendito aquele que vos fez a graça, já que vos mostrastes dignos de possuirdes tal bispo. Quanto a Burrus, meu companheiro de serviço e vosso diácono bendito em todas as coisas segundo o coração de Deus, pediria que continue a meu lado para a honra vossa e de vosso bispo. Mas também Crocus, digno de Deus e de vós, a quem acolhi como prova de vosso amor, confortou-me ele de toda sorte, como também o Pai de Jesus Cristo lhe há de dar conforto junto com Onésimo, Burrus, Éupolos e Frontum, pois em suas pessoas vi a todos vós na caridade. Gostaria de merecer a graça de alegrar-me convosco em tudo. Bem, por isso é que convém glorificar de toda a sorte a Jesus Cristo que vos tem glorificado, para que, reunidos em uma só submissão, sujeitos ao bispo e ao presbitério, vos santifiqueis em todas as coisas. Não vos dou ordens como se for alguém. Mesmo que carregue os grilhões pelo nome, ainda não cheguei à perfeição em Jesus Cristo. Pois agora que começo a instruir-me e vos falo como a meus condiscípulos. Eu de fato deveria ser ungido por vós com fé, exortações, paciência, grandeza da alma. Mas, desde que a caridade não me permite calar-me sobre vós, tomei a dianteira de exortar-vos a correr de acordo com o pensamento de Deus. Pois Jesus Cristo, nossa vida inseparável, é o pensamento do Pai, como por sua vez os bispos, estabelecidos até os confins da terra, estão no pensamento de Jesus Cristo. Segue daí, que vos convém avançar junto, de acordo com o pensamento do bispo, como aliás fazeis. Pois vosso presbitério digno de tão boa reputação, digno que é de Deus, sintoniza com o bispo como cordas com a cítara. Por isso, no acorde de vossos sentimentos e em vossa caridade harmoniosa,
Jesus Cristo é que é cantado. Mas também, um por um, chegais a formar um coro, para cantardes juntos em harmonia, acertando o tom de Deus na unidade, cantais em uníssono por Jesus ao Pai, a fim de que vos escute e reconheça pelas vossas boas obras, que sois membros de seu Filho. Vale assim a pena viver em unidade intangível, para que a toda hora também participeis de Deus. Pois, se então um curto lapso de tempo tive tal intimidade com vosso bispo, não em sentido humano mas espiritual, quanto mais devo felicitar-vos por estardes tão profundamente ligados a ele como a Igreja a Jesus Cristo e como Jesus Cristo ao Pai, para que todas as coisas estejam em sintonia na unidade. Não se iluda ninguém. Se não se encontrar no interior do recinto do altar, ver-se-á privado do pão de Deus. Vede, se a oração de um e dois possui tal força, quanto mais então a do bispo e de toda a igreja. Aquele que não vem à reunião comum já se revela como orgulhoso e se julgou a si próprio, pois está escrito, Deus se opõe aos orgulhosos. Por conseguinte, cuidemo-nos de não nos opormos ao bispo, para estarmos submissos a Deus. E quanto mais alguém percebe que o bispo se cala, mas o respeite. Pois aquele a quem o dono da casa delega para a administração é preciso que o recebamos como receberíamos ao que o enviou. Torna-se pois evidente que se deve olhar para o bispo, como para o próprio Senhor. De fato, porém, o mesmo Onésimo exalta vossa boa disciplina em Deus, dizendo que viveis todos conforme a verdade e que entre vós não há heresia que chegue a tomar pé. Antes pelo contrário, a ninguém mais prestais ouvido, a não ser a Jesus Cristo, que fala na verdade. Há os que costumam, por um ardil pernicioso, servir-se por toda parte do nome, mas praticam coisas indignas de Deus. A estes evitareis como a animais selvagens. São realmente cães raivosos, que mordem traiçoeiramente. É preciso precaver-vos de suas mordeduras, difíceis de curar. Um eu médico, em carne e espírito, gerado e não gerado, aparecendo na carne como Deus, na morte e vida verdadeira, tanto de Maria como de Deus, primeiro capaz de sofrer, depois impassível, Jesus Cristo Senhor nosso. Que ninguém vos iluda pois. Nem vos deixeis aliás iludir, sendo todo inteiros de Deus. Pois, se nenhuma intriga se armou entre vós, que vos possa atormentar, é sinal de que viveis segundo Deus. Sou vossa vítima e me ofereço em sacrifício por vossa igreja, Refexios, que será celebrada pelos séculos. Os carnais não podem praticar obras espirituais, nem os espirituais obras carnais, como nem a fé pratica as obras da infidelidade nem a infidelidade as da fé. Mas também aquilo que praticais, segundo a carne, é espiritual, pois fazeis tudo em Jesus Cristo. Soube de pessoas que por lá passaram, fazendo-se portadoras de más doutrinas, não lhes permitistes espalhá-las entre vós, tapando os ouvidos para não acolher as sementes por eles espalhadas, sabendo que sois pedras do templo do Pai, preparadas para a construção de Deus Pai, alçadas para as alturas pela alavanca de Jesus Cristo, alavanca que é a cruz, servindo-vos do Espírito Santo como de um cabo. Vossa fé por um lado é o guia, enquanto a caridade se transforma em caminho que leva para cima, até Deus. Sois assim todos companheiros de viagem, portadores de Deus, portadores de um templo, portadores de Cristo, portadores do que é santo, adornados em todos os sentidos com os preceitos de Jesus Cristo. Alegro-me por isso convosco, porque tive a honra de falar-vos através dessa carta e de vos felicitar, porque, segundo a nova vida, nada é mais senão somente a Deus. Mas também pelos demais homens rezais sem cessar.
pois neles existe esperança de conversão, de chegarem a Deus. Permiti-lhes que se truam junto a vós por vossas obras. Diante de suas explosões de cólera, vós sereis mansos; diante de sua presunção, se reis humildes; diante de suas blasfêmias, oferecereis orações; diante dos erros deles, manter-vos-eis firmes na fé; diante de sua selvageria, sereis pacíficos, sem procurar imitá-los. Que nos encontrem como irmãos pela bondade. Esforcemo-nos por sermos imitadores do Senhor. Quem mais do que ele foi injustiçado? Quem mais despojado? Quem mais desprestigiado? Assim não seja encontrada entre vós planta alguma do diabo, mas que em toda pureza e temperança, permaneçais em Jesus Cristo, corporal e espiritualmente. Chegamos aos últimos tempos. Resta envergonharmos-nos, temermos a longanimidade de Deus, para que ela não se transforme para nós em condenação. Ou temeremos ira vindoura, ou amaremos a graça presente. Uma das duas. Só o fato de nos encontrarmos em Cristo Jesus nos garantirá a entrada para a vida verdadeira. Fora dele, nada tenha valor para vós. É nele que carrego os grilhões, estas pérolas espirituais. Com elas gostaria de ressuscitar, graças à vossa oração, na qual espero ter sempre parte para compartilhar também a herança dos cristãos de Éfeso, que também sempre estiveram unidos aos apóstolos na força de Jesus Cristo. Sei quem sou e a quem escrevo. Eu, um condenado; vós, os que alcançastes misericórdia. Eu, em perigo; vós, seguros. Vós sois o lugar de trânsito dos que são assumidos para Deus, iniciados nos mistérios com Paulo, o santificado, que recebeu testemunho, e mereceu chamar-se bem-aventurado, em cujas pegadas gostaria de encontrar-me na hora de estar com Deus, ele que em todas as cartas de vós se lembra em Cristo Jesus. Cuidai, pois, de reunir-vos com mais frequência, para dar a Deus ação de graças e louvor. Pois, quando vos reunis com frequência, abatem-se as forças de Satanás e desfaz-se o malefício, pela vossa união na fé. Nada melhor que a paz, que aniquila toda a guerra de poderes celestes ou terrestres. Nada disso constitui novidade, se mantiverdes de modo perfeito em Jesus Cristo a fé e a caridade, que são o começo da vida e seu fim. Pois o começo é a fé e o fim a caridade. Ambas reunidas são Deus, enquanto que tudo o mais é consequência para a perfeição humana. Ninguém peca enquanto professa fé, ninguém odeia enquanto possui a caridade. Conhece-se a árvore pelos seus frutos, assim os que professam ser de Cristo serão reconhecidos pelas obras. Pois nesta hora não é de profissão de fé que se trata, mas de nos mantermos na prática da fé até ao fim. É melhor calar-se e ser do que falar e não ser. E é maravilhoso ensinar, quando se faz o que se diz. Assim, eu mestre que falou e tudo foi feito. Também aquilo que realizou em silêncio é digno do Pai. Quem de fato possui a palavra de Jesus pode até ouvir-lhe o silêncio, para ser perfeito, para agir pelo que fala e ser reconhecido pelo que cala. Nada escapa ao Senhor, antes, o que é segredo para nós está perto dele. Façamos, pois, tudo como se ele em nós morasse, para sermos seus templos e ele nosso Deus em nós. E é essa a realidade, e ela se manifestará aos nossos olhos, se o amarmos devidamente. Não vos iludais, meus irmãos, os corruptores da família não herdarão o reino de Deus. Pois, se pereceram os que praticavam tais coisas segundo a carne, quanto mais os que perverterem a fé em Deus, ensinando doutrina má, fé pela qual Jesus Cristo foi crucificado. Um tal, tornando-se impuro,
marchará para o fogo inextinguível, como também marchará aquele que o escuta. Por isso, recebeu o Senhor unção sobre a cabeça para exalar em favor da igreja o perfume da incorrupção. Não vos deixeis ungir pelo mal-odor da doutrina do príncipe deste mundo, de forma que vos leve cativos para longe da vida que vos espera. Porque não nos tornamos prudentes, aceitando o conhecimento de Deus, isto é, Jesus Cristo. Porque morrermos tolamente, desconhecendo o dom que o Senhor nos enviou de verdade. Meu espírito é vítima destinada à cruz, e este é escândalo para os incréus, para nós porém salvação e vida eterna. Onde se encontra o sábio? Onde o pesquisador? Onde a fama dos assim chamados intelectuais? Pois nosso Deus, Jesus Cristo, tomou carne no seio de Maria segundo o plano de Deus, sendo de um lado descendente de Davi, provindo por outro do Espírito Santo. Nasceu, foi batizado, para purificar a água pela sua paixão. Permaneceu oculta ao príncipe deste mundo a virgindade de Maria e seu parto, como igualmente a morte do Senhor, 3 mistérios de grande alcance, que se processaram no silêncio de Deus. Como então foram eles manifestados aos séculos? Um astro brilhou no céu, mais que todos os astros, sua luz era inenarrável e sua novidade suscitou estranheza. Todas as demais estrelas por sua vez junto com o sol e a lua formaram coro em torno do astro. Ele no entanto projetava mais luz que todos os demais. Produziu-se confusão, donde viria a novidade, tão diversa deles próprios. A consequência disso foi que toda a magia se desfez e que desapareceu toda a cadeia de maldade. A ignorância se dissipou, o antigo reinado se destruiu, quando Deus apareceu em forma humana, para a novidade da vida eterna, começou a realizar-se o que fora decidido junto a Deus. Desde então tudo se movimentou a um tempo, porque se preparava a destruição da morte. Se Jesus Cristo, pela vossa oração, me tornar digno e se for de sua vontade, num segundo escrito que desejo compor para vós, hei de esclarecer o que iniciei, a saber o plano da salvação, em relação ao homem novo, Jesus Cristo, na fé para ele e no amor para com ele, em sua paixão e ressurreição. Sobretudo se o Senhor me revelar, que todos, em particular e em comum, na graça que procede do nome, vos reunis na mesma fé e em Jesus Cristo, que descende segundo a carne de Davi, filho do homem e filho de Deus, para obedecermos ao bispo e ao presbitério numa concórdia indivisível, partindo um mesmo pão, que é o remédio da imortalidade, antídoto contra a morte, mas vida em Jesus Cristo para sempre. Sou preço de resgate para vós e para os que enviastes para a honra de Deus Esmirna, donde também vos escrevo, em sinal de gratidão ao Senhor e como prova de amor a Policarpo como a vós. Lembrai-vos de mim, como também Jesus Cristo se lembra de vós. Rezai pela igreja da Síria, donde sou levado preso para Roma. Sendo o último dos fiéis de lá, fui julgado digno de servir a honra de Deus. Saudações em Deus Pai e em Jesus Cristo, nossa esperança comum. Segundo. Carta aos Magnésios. Inácio, também chamado Teóforo, envia à igreja na Magnésia do Meandro, que é abençoada na graça de Deus Pai em Cristo Jesus nosso Salvador. Saudações e votos de felicidade em Deus Pai e em Jesus Cristo. Tomando conhecimento de vossa caridade bem ordenada segundo Deus, decidi-me, alegre, avançar-vos uma palavra na fé de Jesus Cristo. Honrado com um nome de esplendor divino, nos grilhões que carrego, canto às igrejas nas quais desejo a união da carne e do Espírito de Jesus Cristo, que é nossa vida para sempre,
a união da fé e da caridade, a qual nada supera, e, para dizer coisa ainda mais sublime, a união de Jesus e do Pai. Nele teremos parte em Deus, se resistirmos a todas as maquinações do príncipe deste mundo e delas nos livrarmos. Uma vez que tive a honra de ver-vos através de Damas, vosso bispo digno de Deus, e dos dignos presbíteros, Bácio e Apolônio, e do colega de serviço e o diácono Zócio, cuja companhia me daria prazer e, porque está sujeito ao bispo como a graça de Deus e ao presbitério como a lei de Jesus Cristo. Não vos assentaria bem valer-vos da pouca idade do bispo, dispensai-lhe sim, quanto Deus Pai concede, toda prova de respeito. Como soube, também os santos presbíteros não menosprezaram a condição de jovem que nele salta aos olhos, mas se lhe submetem como gente sensata em Deus. Aliás, não é a ele que se submetem, mas ao Pai de Jesus Cristo, bispo de todos. Por respeito àquele que nos elegeu, convém obedecermos sem nenhuma hipocrisia, uma vez que ninguém engana a tal ou tal bispo visível, mas abusa do bispo invisível. É o caso de dizer, não se trata de carne, mas de Deus que conhece o oculto. Convém, pois, não chamar-se apenas cristão, mas o ser também. Assim existem pessoas que falam do bispo, mas fazem tudo sem ele. Estes tais não me parecem estar de consciência boa, porque suas reuniões não são legítimas, conforme o mandamento. Pois as coisas chegam a seu desfecho e são duas as que nos antolham, a saber, a morte e a vida, e cada qual há de ir para seu lugar próprio. Como existem duas moedas, uma de Deus e outra do mundo, e cada qual delas possui sua cunhagem própria, os infiéis possuem a deste mundo, os fiéis porém que se acham na caridade, a de Deus Pai através de Jesus Cristo, cuja vida não estará em nós, se não escolhermos livremente, por graça dele, morrer, para participarmos de sua paixão. Uma vez, pois, que nas pessoas acima mencionadas cheguei a ver e amar pela fé toda a comunidade, exorto, esforçai-vos por fazer tudo na harmonia de Deus, sob a presidência do bispo em lugar de Deus e dos presbíteros em lugar do colégio dos apóstolos e dos diáconos, particularmente queridos, encarregados do serviço de Jesus Cristo, o qual antes dos séculos estava com o Pai e nos últimos tempos se manifestou. Conformando-vos assim todos ao proceder de Deus, amai-vos uns aos outros, e ninguém considere o próximo segundo a carne, mas amai-vos sempre mutuamente em Jesus Cristo. Nada haja entre vós que possa dividir-vos, mas uni-vos com o bispo e com os presidentes, para constituirdes uma imagem e um ensinamento de imortalidade. Assim como o Senhor nada fez sem o Pai com o qual estava unido, nem pessoalmente, nem através dos apóstolos, assim também vós nada haveis de empreender sem o bispo e os presbíteros, nem queirais tentar fazer passar por razoável o que fazeis à parte. Cuidai mesmo de haver, em comum, uma só oração, uma só súplica, uma só mente, uma esperança, na caridade, na alegria imperturbável, isto é, Jesus Cristo, a quem nada é preferível. Acorrei todos ao único templo de Deus, ao único altar do sacrifício, a um só Jesus Cristo, que saiu de um só Pai, permaneceu num só e a ele voltou. Não vos deixeis iludir pelas doutrinas heterodoxas, nem pelos velhos mitos sem utilidade. Pois se ainda agora vivemos conforme o judaísmo, confessamos não ter recebido a graça. Pois os profetas, tão divinos, viveram segundo Jesus Cristo. Por isso mesmo foram perseguidos. Inspiraram-se em sua graça, a fim de que os incrédulos se convencessem plenamente que há um só Deus, a manifestar-se por Jesus Cristo seu Filho, sua palavra saída do silêncio, que em tudo agradou àquele que o enviou. Assim os que andavam na velha ordem das coisas chegaram à novidade da esperança, não mais observando o sábado, mas vivendo segundo o dia do Senhor,
no qual nossa vida se levantou por ele por sua morte, embora alguns o neguem. Mas é por esse mistério que recebemos a fé e por ele é que perseveramos, para sermos de fato discípulos de Jesus Cristo, nosso único Mestre. Como, pois, poderemos viver sem ele, a quem mesmo os profetas, discípulos pelo Espírito, esperavam como seu Mestre? E foi por isso que ele, em quem esperavam na justiça, os ressuscitou dos mortos, pela sua presença. Não nos façamos, pois, insensíveis à sua bondade. Pois se ele imitar nosso proceder, estaremos liquidados. Por isso, tornando-nos discípulos seus, aprendamos a viver segundo o cristianismo. Pois quem usar outro nome fora desse não é de Deus. Ponde assim de lado o mau fermento, envelhecido e azedado, e transformai-vos em novo fermento, que é Jesus Cristo. Seja ele vosso sal, para ninguém dentre vós se corromper, pois sereis julgados a partir do odor. É absurdo falar de Jesus Cristo e viver como judeu. O cristianismo não depositou sua fé no judaísmo, mas o judaísmo no cristianismo, junto ao qual se reuniram todas as línguas que creram em Deus. Tudo isso, meus amados, vos comunico, não porque tivesse sabido que alguns dentre vós assim procedem, mas, sendo o menor dentre vós, desejo ver-vos alertados, para não vos deixar desprender pelos anzóis da vaidade, mas para vos convencerdes plenamente do nascimento, da paixão e da ressurreição que se deu sob Pôncio Pilatos. Tais coisas foram realizadas de verdade e de fato por Jesus Cristo, nossa esperança. E não aconteça alguém de vós afastar-se dela. Gostaria de alegrar-me convosco em tudo, caso mereça. Pois, mesmo se estou preso, nada sou em comparação com qualquer um de vós que estáis soltos. Sei que não vos encheis de orgulho, pois tendes Jesus Cristo em vós. E mais, se vos louvo, sei que vos confundis, como está escrito, o justo é seu próprio acusador. Cuidai por conseguinte de permanecer firmes nas doutrinas do Senhor e dos apóstolos, para que tudo quanto fazeis se encaminhe bem na carne e no espírito, na fé e na caridade, no Filho e no Pai e no Espírito, no começo e no fim, em união com vosso bispo muito digno e a coroa espiritual bem trançada de vosso presbitério e com os diáconos segundo o coração de Deus. Sede sujeitos ao bispo, e uns aos outros, como Jesus Cristo está sujeito ao Pai, segundo a carne e os apóstolos e Cristo e ao Pai e ao Espírito, para que a união se faça tanto no corpo quanto no Espírito. Como sei que estáis repletos de Deus, exortei-vos brevemente. Lembrai-vos de mim nas vossas orações, para que chegue a Deus, como também da igreja da Síria, da qual não mereço trazer o nome. De fato, preciso estar unido convosco na oração e na caridade em Deus, para que a igreja na Síria mereça receber orvalho através de vossa igreja. De Esmirna, donde vos escrevo, saúdam-vos os efésios, que como vós se fizeram presentes para a glória de Deus. Animaram-me em tudo, junto com Policarpo, bispo dos esmirnenses. Também as demais igrejas vos saúdam na honra de Jesus Cristo. Passar bem na concórdia de Deus, possuidores que sois do Espírito indiviso que é Jesus Cristo. Terceiro. Carta aos Tralianos. Inácio, também chamado Teóforo, à Igreja Santa de Trales na Ásia, igreja amada por Deus, Pai de Jesus Cristo, eleita e digna de Deus,
que possui a paz na carne e no espírito pela paixão de Jesus Cristo, nossa esperança na ressurreição que nos conduzirá a Ele. Saúdo-a em toda a plenitude, à maneira dos apóstolos, e lhe transmito os votos da maior felicidade. Convenci-me de vossos sentimentos puros e intocáveis na paciência. Vós os tendes não apenas para uso mas por natureza, como me esclareceu Políbio, vosso bispo, que compareceu por vontade de Deus e Jesus Cristo, em Esmirna, para regozijar-se desta forma comigo, prisioneiro em Jesus Cristo. Nele, pude assim contemplar toda a vossa comunidade. Tendo pois experimentado através dele vossa benevolência segundo Deus, eu o glorifiquei, sabendo-vos imitadores dele. Na hora em que vos submeteis ao bispo como a Jesus Cristo, me dais a impressão de não viverdes segundo os homens, mas segundo Jesus Cristo, que morreu por nós para fugirdes à morte pela confiança na morte dele. É mesmo necessário, como aliás é de vosso feitio, nada empreender sem o bispo, mas submeter-vos também ao presbitério como apóstolos de Jesus Cristo nossa esperança, no qual nos encontraremos se assim nos portarmos. Faz-se igualmente mister que os que são diáconos dos mistérios de Jesus Cristo agradem a todos em tudo. Pois não é de comidas e bebidas que são diáconos, mas são servos da Igreja de Deus. Terão que precaver-se pois contra as acusações como contra o fogo. Da mesma forma deverão todos respeitar os diáconos como a Jesus Cristo, como também ao bispo que é a imagem do Pai, aos presbíteros porém como ao Senado de Deus e ao colégio dos apóstolos. Sem eles, já não se pode falar de igreja. Estou convencido que em relação a eles assim procedeis, pois recebi e guardo comigo a prova de vossa caridade na pessoa de vosso bispo, sua mesma presença se constitui num grande ensinamento. Sua mansidão é um poder. Suponho que os próprios ateus o respeitem. Por amor vos poupo, embora pudesse escrever com mais veemência sobre o assunto. Não me atrevi a dar-vos ordens, como se for apóstolo, pois me encontro na condição de condenado. Chego a pensar muita coisa em Deus, mas me contenho, para não me perder na vanglória. É exatamente nesta hora que mais devo cuidar-me, não dando atenção aos que me exaltam, pois enquanto falam estão a flagelar-me. Amo, é certo, o sofrimento, mas não sei se sou digno dele. Minha impaciência não transparece aos olhos da multidão, a minha que me tortura tanto mais. Necessito assim de mansidão, na qual se aniquila o princípio deste mundo. Não saberia eu descrever-vos as coisas do céu. Receio porém fazer-vos mal, já que sois ainda crianças. Perdoai-me, se não o faço, não sendo capazes de assimilar, poderíeis sufocar-vos. Pois também eu, embora prisioneiro e capaz de conhecer coisas celestes, mesmo as hierarquias dos anjos e os exércitos dos principados, coisas visíveis e invisíveis, nem por isso ainda sou discípulo. Muito nos falta, para que Deus não nos chegue a faltar. Exorto-vos pois, não eu, mas o amor de Jesus Cristo, servi-vos tão somente de alimento cristão, abstende-vos de planta estranha, isto é, de heresia. Misturam Jesus Cristo a si próprios, fazendo passar-se por dignos de fé, como quem ministra droga mortífera junto com vinho e mel, bebida que o ignorante toma com gosto, mas gosto mau, pois é para a morte. Cuidai-vos pois de tais pessoas. Falo-eis, se não vos orgulhardes e não vos separardes de Jesus Cristo Deus, nem do bispo nem das prescrições dos apóstolos. Quem se encontra no interior do santuário é puro, quem se encontra fora do santuário não é puro, isto é, quem pratica alguma coisa sem o bispo, o presbitério e o diácono, este não é puro em sua consciência. Não que tivesse conhecimento de algo assim entre vós,
Tento sim prevenir-vos como a pessoas queridas, prevendo as ciladas do diabo. Adotai, pois, a mansidão e renovai-vos na fé, que é a carne do Senhor, e na caridade, que é o sangue de Jesus Cristo. Ninguém dentre vós tem algo contra o vizinho. Não deis pretextos aos gentios, para que a comunidade de Deus não seja injuriada por causa de uns poucos insensatos. Pois aí daquele por cuja leviandade meu nome for por alguns blasfemado. Mantende-vos surdos na hora em que alguém vos falar de outra coisa que de Jesus, da descendência de Davi, filho de Maria, o qual nasceu de fato, comeu e bebeu, foi de fato perseguido sob Pôncio Pilatos, de fato foi crucificado e morreu à vista dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. O qual de fato também ressurgiu dos mortos, ressuscitando o próprio Pai. É o mesmo Pai dele que, à sua semelhança, ressuscitará em Cristo Jesus aos que cremos nele. Fora dele, não temos vida verdadeira. Se porém, como afirmam alguns que são ateus, isto é, sem fé, ele só tivesse sofrido aparentemente e eles é que só existem aparentemente, eu porque estou preso, porque peço para combater com as feras. Morro pois em vão. Estaria então a mentir contra o Senhor. Fugi pois destas plantas parasitas, que produzem fruto mortífero. Se alguém provar delas morre na hora. Não são pois eles plantação do Pai. Se o fossem, apareceriam como rebentos da cruz, e seu fruto seria imperecível. Pela cruz, ele vos conclama em sua paixão como seus membros. Não pode uma cabeça nascer sem membros, uma vez que Deus nos promete a unidade que é Ele próprio. Saúdo-vos de Esmirna, em companhia das igrejas de Deus que estão comigo, elas que em todo sentido me confortaram na carne e no espírito. Meus grilhões, que carrego por amor de Jesus Cristo com o pedido de que encontre a Deus, vos conclamam, perseverai em vossa concórdia e na oração comum. Convém que cada um de vós, e de modo particular os presbíteros, confortem o bispo para a honra do Pai, de Jesus Cristo e dos apóstolos. Desejo que me escuteis com amor, para que com minha carta não me transforme em testemunho contra vós. Rezai também por mim, que preciso de vossa caridade junto à misericórdia de Deus, para tornar-me digno da herança que me toca alcançar, para não ser encontrado indigno de recebê-la. Saúda-vos a caridade dos esmirnenses e efésios. Lembrai-vos em vossas orações da igreja na Síria, não mereço trazer-lhe o nome, pois sou o último dentre eles. Passar bem em Jesus Cristo, sujeitando-vos ao bispo como é o mandamento do Senhor, e também ao presbitério. Amai-vos mutuamente, um por um, em coração indiviso. Meu espírito por vós se empenha, não apenas agora, também quando com Deus me encontrar. Ainda estou em perigo, mas o Pai é fiel, para cumprir em Jesus Cristo o meu e o vosso pedido. Oxalá vos encontreis irrepreensíveis nele. Quarto. Carta aos Romanos. Inácio, também chamado Teóforo, a igreja que recebeu misericórdia pela grandeza do Pai Altíssimo e de Jesus Cristo seu Filho único, igreja amada e iluminada pela vontade daquele que escolheu todos os seres, isto é, segundo a fé e a caridade de Jesus Cristo nosso Deus, ela que também preside na região da terra dos romanos, digna de Deus, digna de honra, digna de ser chamada bem-aventurada, digna de louvor, digna de êxito, digna de pureza, e que preside a caridade na observância da lei de Cristo e que leva o nome do Pai. Saúdo-a também em nome de Jesus Cristo, Filho do Pai. Aos que aderem a todos os seus mandamentos segundo a carne e o Espírito,
inabalavelmente cumulados e confirmados pela graça de Deus, purificados de todo o colorido estranho, desejo todo bem e irrepreensível alegria em Cristo Jesus nosso Deus. Pela oração, me foi concedida por Deus a graça de um dia contemplar vossos rostos dignos de Deus. Com insistência havia implorado tal favor. Preso em Cristo Jesus, espero abraçar-vos, se for da vontade dele, que eu mereça chegar ao termo. Deu certo o começo. Oxalá consiga a graça de receber sem impedimento minha herança. É que temo não venha prejudicar-me vossa caridade. Pois a vós é fácil realizar o que pretendeis, enquanto é difícil para mim encontrar-me com Deus, caso vós não me poupeis. Não quero que procureis agradar a homens, mas que agradeis a Deus, como de fato agradais. Nem eu terei jamais igual oportunidade de chegar a Deus, nem vós, caso calardes, jamais haveis de ligar vosso nome à obra melhor. Pois, se calardes a meu respeito, serei palavra de Deus, se porém amardes minha carne, não passarei de novo a ser senão uma voz. Não querais favorecer-me, senão deixando imolar-me a Deus, enquanto há um altar preparado, para formardes pelo amor um coro em homenagem a Deus e cantardes ao Pai em Jesus Cristo, porque Deus se dignou conceder-lhe o bispo da Síria encontrar-se no ocidente vindo do oriente. E maravilhoso ocaso, vindo o ocaso do mundo em direção a Deus, para levantar-me junto a ele. Jamais tivestes inveja de alguém, instruístes sim a outrem. É meu desejo que guardem sua força as lições que inculcais a vossos discípulos. Pedi em meu favor unicamente a força exterior e interior, a fim de não apenas falar mas também querer, de não apenas dizer-me cristão, mas de me manifestar como tal. Pois, se me manifestar como tal também posso chamar-me assim e ser fiel, na hora em que já não for visível para o mundo. Nenhuma ostentação é boa, pois o nosso Deus, Jesus Cristo, aparece mais desde que está oculto no Pai. O cristianismo não é o resultado de persuasão, mas grandeza, justamente quando odiado pelo mundo. Escrevo a todas as igrejas e insisto junto a todas que morro de boa vontade e por Deus, se vós não me impedirdes. Suplico-vos, não vos transformeis em benevolência inoportuna para mim. Deixai-me ser comida para as feras, pelas quais me é possível encontrar Deus. Sou trigo de Deus e sou moído pelos dentes das feras, para encontrar-me como pão puro de Cristo. Acariciai antes as feras, para que se tornem meu túmulo e não deixem sobrar nada de meu corpo, para que na minha morte não me torne peso para ninguém. Então de fato serei discípulo de Jesus Cristo, quando o mundo nem mais vir meu corpo. Implorai a Cristo em meu favor, para que por estes instrumentos me faça a vítima de Deus. Não é como Pedro e Paulo que vos ordeno. Eles eram apóstolos, eu um condenado, aqueles, livres, e eu até agora escravo. Mas, quando tiver padecido, tornar-me-ei alforriado de Jesus Cristo, e ressuscitarei nele, livre. E agora, preso, aprendo a nada desejar. Desde a Síria, venho combatendo com feras até Roma, por terra e por mar, de noite e de dia, preso a 10 leopardos, isto é, a um destacamento de soldados, que se tornam piores quando se lhes faz o bem. Por seus maus tratos, porém, estou sendo mais instruído, mas nem por isso estou justificado. Oxalá goze destas feras que me estão preparadas, rezo que se encontrem bem dispostas para mim, hei de instigá-las, para que me devorem depressa, e não aconteça o que aconteceu com outros que, amedrontadas, me não toquem. Se elas por sua vez não quiserem de boa vontade, eu as forçarei. Perdoai-me, sei o que me convém, começo agora a ser discípulo.
coisa alguma visível e invisível me impeça que encontre a Jesus Cristo. Fogo e cruz, manadas de feras, quebraduras de ossos, esquartejamentos, trituração do corpo todo, os piores flagelos do diabo venham sobre mim, contanto que encontre a Jesus Cristo. De nada me valerão os confins do mundo nem os reinos deste século. Maravilhoso é para mim morrer por Jesus Cristo, mais do que reinar até os confins da terra. A Ele é que procuro, que morreu por nós, quero aquele que ressuscitou por nossa causa. Aguarda-me o meu nascimento. Perdoai-me, irmãos, não querais impedir-me de viver, não querais que eu morra. Ao que quer ser de Deus não o presenteis ao mundo nem o seduzais com a matéria. Permiti que receba a luz pura, quando lá chegar serei homem. Permiti que seja imitador do sofrimento de meu Deus. Se alguém o possui dentro de si, há de saber o que quero e se compadecerá de mim, porque conhece o que me impulsiona. O príncipe deste século quer arrebatar-me e perverter o pensamento voltado para Deus. Ninguém dos presentes queira auxiliá-lo. Passai antes para o meu lado, isto é, para o de Deus. Não tenhais a Jesus Cristo na boca, para irdes desejar o mundo. Não habite inveja em vosso meio. Nem que eu, em pessoa, vos implorasse, não deveríeis obedecer-me, obedecei antes ao que vos escrevo, pois eu o faço como alguém que vive e anela a morrer. Meu amor está crucificado e não há em mim fogo para amar a matéria, pelo contrário, água viva, murmurando dentro de mim, falando-me ao interior, vamos ao Pai. Não me agradam comida passageira, nem prazeres desta vida. Quero pão de Deus que é carne de Jesus Cristo, da descendência de Davi, e como bebida quero o sangue dele, que é amor incorruptível. Já não quero viver à maneira de homens. É o que no entanto acontecerá, caso me apoiardes. Apoiai, para também receberdes apoio. Eu vos peço em poucas palavras, crede-me, Jesus Cristo, por sua vez, há de manifestar-vos que digo a verdade, pois é Ele a boca sem mentiras, pela qual o Pai falou a verdade. Rezai por mim, para que chegue até lá. Não vos escrevi segundo a carne, mas segundo o pensamento de Deus. Se sofrer, será por vossa benevolência, se for reprovado, será por causa do vosso ódio. Lembrai-vos em vossa oração da igreja na Síria, a qual, em meu lugar, tem Deus como pastor. Só Jesus Cristo será seu bispo e a vossa caridade. Eu por minha parte me envergonho de ser chamado um deles, pois não o mereço em nada, sendo o último dentre eles e um abortivo. Mas, por misericórdia, sou alguém, se chego até Deus. Saúda-vos o meu espírito e a caridade das igrejas que me receberam em nome de Jesus Cristo e não como simples transeunte. Até mesmo aquelas igrejas que não se encontravam em meu roteiro, segundo a carne, vieram de todas as cidades ao meu encontro. Escrevo estas coisas a vós de Esmirna, por obséquio dos efésios dignos de serem bem-aventurados. Entre muitos outros, encontra-se comigo também Crocus, nome que me é querido. Quanto aos que me precederam da Síria a Roma para a glória de Deus, espero que com eles tenhais travado conhecimento, comunicar-lhes também que estou perto. Todos eles são dignos de Deus e de vós, conviria que os confortasseis em tudo. Esta minha carta data do 9º dia das calendas de setembro. Passar bem, até o fim, à espera de Jesus Cristo. Quinto. Carta aos Filadélfios. Inácio, também chamado Teóforo,
A Igreja de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo de Filadélfia da Ásia, que encontrou misericórdia e se fortaleceu na união que vem de Deus, cheia de imperturbável alegria na paixão de nosso Senhor e plenamente convencida da ressurreição dele, em toda misericórdia. Saúdo no sangue de Jesus Cristo, pois ela é minha perene e constante alegria, sobretudo se continuarem unidos ao bispo, aos presbíteros e diáconos que estão com ele, instituídos segundo o plano de Jesus Cristo, que por sua própria vontade os fortaleceu no seu Espírito Santo. Sei que não foi por si mesmo, nem por meios humanos, nem tampouco por ambição, mas na caridade de Deus Pai do Senhor Jesus Cristo, que o bispo obteve a incumbência de estar a serviço da comunidade. Admiro comovido sua bondade, que, calada, mais ressonância encontra que as invencionices dos faladores. Harmoniza-se ele com os mandamentos, como a citara com as cordas. Bem por isso, minha alma lhe engrandece a mente voltada para Deus, pois é virtuosa e perfeita, seu caráter firme e manso, tão do grado do Deus vivo. Filhos que sois da luz da verdade, fugi da cisão e das más doutrinas. Onde estiver o pastor, seguiu, quais ovelhas? Pois muitos lobos, aparentemente dignos de fé, apanham, através dos maus prazeres, os atletas de Deus. Se porém permanecerdes unidos, não acharão lugar entre vós. Apartai-vos das ervas daninhas que Jesus Cristo não cultiva, por não serem plantação do Pai. Não que tenha encontrado em vosso meio discórdias, pelo contrário encontrei um povo purificado. Na verdade, os que são propriedade de Deus e de Jesus Cristo estão com o bispo, e todos os que se converterem e voltarem à unidade da Igreja, pertencerão também a Deus, para terem uma vida segundo Jesus Cristo. Não vos deixeis iludir, meus irmãos. Se alguém seguir um cismático, não herdará o reino de Deus. Se alguém se guiar por doutrina alheia, não se conforma com a paixão de Cristo. Sede solícitos em tomar parte numa só Eucaristia, porquanto uma é a carne de nosso Senhor Jesus Cristo, um o cálice para a união com seu sangue, um o altar, assim como também um é o bispo, junto com seu presbitério e diáconos, aliás meus colegas de serviço. E isso, para fazer de segundo Deus o que fizerdes. Meus irmãos, transbordo todo de amor para convosco e em meu júbilo procuro confortar-vos. Não eu, mas Jesus Cristo. Estando preso em seu nome, temo tanto mais achar-me ainda imperfeito. No entanto, vossa prece me aperfeiçoará para Deus, com o intuito de conseguir a herança na qual obtive misericórdia, buscando refúgio no Evangelho, como na carne de Jesus, e nos apóstolos como no presbitério da Igreja. Amemos igualmente os profetas, por terem também eles anunciado o Evangelho, terem esperado nele e o terem aguardado. Foram salvos por lhe terem dado fé, e, unidos a Jesus Cristo, se tornarem santos dignos do nosso amor e admiração, aprovados pelo testemunho de Jesus Cristo, sendo enumerados no Evangelho da comum esperança. Se no entanto alguém vier com interpretações judaizantes, não lhe deis ouvido. É melhor ouvir doutrina cristã dos lábios de um homem circuncidado do que a judaica de um não circuncidado. Se porém ambos não falarem de Jesus Cristo, tenha-os em conta de colunas sepulcrais e mesmo de sepulcros, sobre os quais estão escritos apenas nomes de homens. Fugi pois das artimanhas e tramóias do príncipe deste século, para que não venhais esmorecer no amor, atribulados pela sagacidade dele. Todos vós, porém, uni-vos num só coração indiviso. Agradeço a Deus, porque gozo de consciência tranquila a vosso respeito e porque não há motivo de ninguém gloriar-se, nem oculta nem publicamente, por lhe ter sido um peso em coisa pequena ou grande.
Faço votos que todos a quem falei assimilem em minhas palavras, não porém em testemunho contra si mesmos. Alguns desejaram de fato enganar-me segundo a carne, mas o Espírito, que é de Deus, não se deixa enganar, pois ele sabe de onde vem e para onde vai e revela os segredos. Clamei, quando estive entre vós, e o disse alto e bom som, na voz de Deus: apegai-vos ao bispo, ao presbitério e aos diáconos. Alguns desconfiaram que eu assim falava, porque sabia da separação de diversos deles. No entanto, me testemunha aquele, por quem estou preso, que por intermédio de homem carnal não vim a saber coisa alguma. O Espírito é que me anunciou: nada façais sem o bispo. Guardai vosso corpo como templo de Deus. Amai a união. Fugi das discórdias. Tornai-vos imitadores de Jesus Cristo, como ele o é do Pai. Eu por minha parte cumpri o meu dever, agindo como homem destinado a unir. Deus não mora onde houver desunião e ira. A todos porém que se converterem perdoa-os, Senhor, se voltarem à unidade de Deus e ao senado do bispo. Confio na graça de Jesus Cristo, pois ele livrará de toda a cadeia. Exorto-vos a nada praticar em espírito de dissensão, mas sim em conformidade com os ensinamentos de Cristo. É que ouvi alguns dizerem: se não encontro nos documentos antigos, não dou fé ao Evangelho. Dizendo eu a eles: está escrito. Responderam-me: é o que se deve provar. Para mim, documentos antigos são Jesus Cristo. Para mim, documentos invioláveis constituem a sua cruz, sua morte, sua ressurreição, como também a fé que nos vem dele. Nisso é que desejo, por vossa oração, ser justificado. Embora fossem honrados também os sacerdotes, coisa melhor porém é o sumo sacerdote, responsável pelo Santo dos Santos, pois só a ele foram confiados os mistérios de Deus. É ele a porta para o Pai, pela qual entram Abraão, Isaque e Jacó, os profetas, os apóstolos e a Igreja. Tudo isso leva à unidade de Deus. O Evangelho contém porém algo de mais sublime, a saber, a vinda do Salvador e Senhor nosso Jesus Cristo, a sua paixão e ressurreição. A respeito dele vaticinaram os queridos profetas. O Evangelho constitui mesmo a consumação da imortalidade. Tudo se reveste de grande importância, se confiardes no amor. Recebi notícia que graças à oração e à participação íntima que cultivais em Jesus Cristo, a igreja de Antioquia na Síria recobrou a paz. Convém portanto que vós, como igreja de Deus, escolhais um diácono para presidir uma embaixada de Deus àquela cidade, e congratular-se com eles, por estarem unidos pelos mesmos vínculos, e glorificar o nome. Felicito em Jesus Cristo aquele que for achado digno deste ministério, também vós tereis a vossa glória. Se o quiserdes, isso não vos será impossível para a glória de Deus, pois que também as igrejas mais vizinhas mandaram ou bispos, ou presbíteros e diáconos. A respeito de Filon, diácono da Cilícia, posso informar, é homem de prestígio, que ainda agora me serve no ministério da palavra de Deus, juntamente com Rezagatopos, outro homem de consideração, que me acompanha desde a Síria, com desprezo da própria vida. Também eles dão testemunho de vós. Da mesma forma eu agradeço a Deus por vós, porque os recebestes, como o Senhor vos recebeu. Aqueles que lhes faltaram de respeito encontrem o perdão pela graça de Deus. Saúda-vos a caridade dos irmãos de Trode, donde também vos escrevo por intermédio de Burrusque,
a pedido dos efésios e esmirnenses, me acompanha, como penhor de honra. O Senhor Jesus Cristo honrá-los-á, pois, nele esperam com corpo, alma, espírito, fé, amor e concórdia. A Deus em Jesus Cristo, esperança comum de nós todos. Sexto. Carta aos Esmirnenses. Inácio, também chamado Teóforo, a Igreja de Deus Pai de Jesus Cristo amado, Igreja que encontrou misericórdia em todo o dom da graça, repleta de fé e amor, sem que lhe falte dom algum, agradabilíssima a Deus e portadora de santidade, situada em Esmirna, na Ásia, cordiais saudações em espírito irrepreensível e na palavra de Deus. Glorifico a Jesus Cristo, Deus, que vos fez tão sábios. Cheguei a saber efetivamente que estáis aparelhados com fé inabalável, como que pregados de corpo e alma na cruz do Senhor Jesus Cristo, confirmados na caridade no sangue de Cristo, cheios de fé em nosso Senhor, que é de fato da linhagem de Davi, segundo a carne, filho de Deus porém consoante a vontade e o poder de Deus, de fato nascido de uma virgem e batizado por João, a fim de que se cumpra nele toda a justiça. Sob Pôncio Pilatos e o tetrarca Herodes foi também de fato pregado, na cruz, em carne, por nossa causa, fruto pelo qual temos a vida, pela sua paixão bendita em Deus, a fim de que ele por sua ressurreição levantasse seu sinal para os séculos, em benefício de seus santos fiéis, tanto judeus, como gentios, no único corpo de sua igreja. Tudo isso padeceu por nossa causa, para obtermos a salvação. Padeceu de fato, como também de fato ressuscitou a si próprio, não padecendo só aparentemente, como afirmam alguns infiéis. Eles é que só vivem aparentemente, e, conforme pensam, também lhes sucederá, não terão corpo e se assemelharão aos demônios. Eu porém sei e dou fé que ele, mesmo depois da ressurreição, permanece em sua carne. Quando se apresentou também aos companheiros de Pedro, disse-lhes: tocai em mim, apalpai-me e vede que não sou espírito sem corpo. De pronto nele tocaram e creram, entrando em contacto com seu corpo e com seu espírito. Por isso, desprezaram também a morte e a ela se sobrepuseram. Após a ressurreição, comeu e bebeu com eles, como alguém que tem corpo, ainda que estivesse unido espiritualmente ao Pai. Encareço tais verdades junto a vós, caríssimos, embora saiba que também vós assim pensais. Quero prevenir-vos contra os animais ferozes em forma humana. Não só não deveis recebê-los, mas, quanto possível, não vos encontreis com eles. Só haveis de rezar por eles, para que, quem sabe, se convertam, coisa por certo difícil. Sobre eles no entanto tem poder Jesus Cristo, nossa verdadeira vida. Pois, se nosso Senhor só realizou as obras na aparência, então também eu estou preso só aparentemente. Porque então me entreguei a mim mesmo, à morte, ao fogo, à espada, às feras. Mas estar perto da espada é estar perto de Deus, encontrar-se em meio às feras é encontrar-se junto a Deus, unicamente porém quando em nome de Jesus Cristo. Para padecer junto com Ele, tudo suporto, confortado por Ele, que se tornou perfeito homem. Alguns o negam, por ignorância, ou melhor foram renegados por ele, por serem antes advogados da morte do que da verdade. A estes não conseguiram converter as profecias, nem a lei de Moisés, nem mesmo até hoje o Evangelho e as torturas de cada um de nós. Pois sobre nós professam eles a mesma opinião. De que me vale um homem, ainda que me louve,
se blasfema contra meu Senhor, não confessando que ele assumiu carne. Quem não o professa negou por completo e carrega consigo seu cadáver. Os nomes deles, uma vez que são infiéis, não me pareceu necessário escrevê-los, preferiria até nem lembrar-me deles, enquanto se não converterem à paixão, que é a nossa ressurreição. Ninguém se iluda, mesmo os poderes celestes e a glória dos anjos, até os arcontes visíveis e invisíveis hão de sentir o juízo, caso não crerem no sangue de Cristo. Compreendo quem for capaz de o compreender. Ninguém se ufane de sua posição, pois o essencial é a fé e o amor, e nada se lhes prefira. Considerai bem como se opõe ao pensamento de Deus os que se prendem a doutrinas heterodoxas a respeito da graça de Jesus Cristo, vinda a nós, não lhes importa o dever de caridade, nem fazem caso da viúva e do órfão, nem do oprimido, nem do prisioneiro ou do liberto, nem do que padece fome ou sede. Abstêm-se eles da Eucaristia e da oração, porque não reconhecem que a Eucaristia é a carne de nosso Salvador Jesus Cristo, carne que padeceu por nossos pecados e que o Pai, em sua bondade, ressuscitou. Os que recusam o dom de Deus e morrem disputando. Ser-lhes-ia bem mais útil praticarem a caridade, para também ressuscitarem. Convém, pois, manter-se longe de tais pessoas, deixar de falar delas em particular e em público, e passar toda a atenção aos profetas, especialmente ao Evangelho, pelo qual se nos patenteou a paixão e se consumou a ressurreição. Fugir das dissensões, fonte de misérias. Sigam todos ao bispo, como Jesus Cristo ao Pai, sigam ao presbitério como aos apóstolos. Acatem os diáconos, como a lei de Deus. Ninguém faça sem o bispo coisa alguma que diga a respeito à igreja. Por legítima seja tida tão somente a Eucaristia, feita sob a presidência do bispo ou por delegado seu. Onde quer que se apresente o bispo, ali também esteja a comunidade, assim como a presença de Cristo Jesus também nos assegure a presença da Igreja Católica. Sem o bispo, não é permitido nem batizar nem celebrar o ágape. Tudo porém o que lhe aprovar será também agradável a Deus, para que tudo quanto se fizer seja seguro e legítimo. No mais, é razoável voltarmos ao bom senso, e convertermos-nos a Deus, enquanto ainda for tempo. Bom é tomarmos conhecimento de Deus e do bispo. Quem honra o bispo será também honrado por Deus. Quem faz algo às ocultas do bispo presta culto ao diabo. Que tudo redunde em graça a vosso favor, pois bem o mereceis. Vós me confortastes de toda maneira e Jesus Cristo a vós. As provas de carinho me seguiram, presente estivesse ou ausente. Que Deus seja paga, por cujo amor tudo suportais, pelo que também haveis de chegar a possuí-lo. Fizestes bem em receber, como diáconos de Cristo Deus, a Filon e Resagatopos, que pela causa de Deus me seguiram. Agradecem-lhes ao Senhor por vós, porque os confortastes de toda sorte. Nada disso se perderá para vós. Dou-vos como preço de resgate meu espírito e minhas algemas que vós não desprezastes e de que também não vos envergonhastes. Jesus Cristo também de vós não se envergonhará, ele que é a fé perfeita. Vossa oração aproveitou a igreja de Antioquia na Síria, de onde vim preso com grilhões, tão do grado de Deus, e donde a todos saúdo, embora não seja digno de ser de lá, eu, o menor dentre eles. Mas, pela vontade de Deus, fui tido por digno, não pelo julgamento de minha consciência, mas sim pela graça de Deus. Desejo que ela me seja concedida em sua perfeição,
a fim de que eu, por meio de vossa oração, encontre a Deus. No entanto, para que vossa obra seja perfeita, tanto na terra como no céu, cumpre que a vossa igreja, para a honra de Deus, escolha um seu legado que vá até a Síria, para se congratular com eles, porque gozam novamente de paz, readquiriram sua grandeza e lhes foi restaurado o corpo. E a meu ver de fato obra digna enviar-lhes um legado de vosso meio, com uma carta, a fim de celebrar com eles a paz que lhes foi concedida, consoante a vontade de Deus, pois já chegaram ao porto, graças à vossa oração. Sendo perfeitos, pensai também no que é perfeito, pois se tensionais agir bem, Deus está igualmente disposto a vos conceder. Saúda-vos a caridade dos irmãos de Trode, de onde vos escrevo por intermédio de Burrus, a quem enviastes juntamente com os Efésios, vossos irmãos, para me fazer companhia. Animou-me em todo sentido. Todos deveriam imitá-lo como exemplo no serviço de Deus. A graça o recompensará em todo sentido. Saudações ao bispo, digno de Deus, a vosso presbitério tão agradável a Deus, aos diáconos, meus companheiros de serviço, a cada um em particular e a todos em geral, em nome de Jesus Cristo, na sua carne e no seu sangue, na paixão e na ressurreição, em corpo e alma, na unidade de Deus e na vossa. Para vós a graça, a misericórdia, a paz, e a paciência para todos sempre. Saudações às famílias de meus irmãos, com suas esposas e filhos e com as virgens, chamadas viúvas. Passar bem na força do Pai. Saudações da parte de Filon que está comigo. Meus cumprimentos à família de Tavia, a quem desejo se robusteça na fé e na caridade, tanto corporal como espiritual. Saudações ao seu nome tão querido, a Dáfenos o incomparável e Eutecno. Enfim, a todos nominalmente. Passar bem na graça de Deus. Sétimo. Carta a São Policarpo. Inácio, também chamado Teóforo, a Policarpo, bispo da igreja dos Esmirnenses, ou antes aquele que tem a Deus Pai e ao Senhor Jesus Cristo como bispo, os melhores votos e felicidades. Dando acolhida a teus sentimentos em Deus, me rejubilo exaltado, porque eles estão fundados numa rocha inabalável e porque eu fui julgado digno de contemplar teu rosto puro, gozo este que gostaria de perpetuar em Deus. Pela graça de que estás revestido, eu te exorto a acelerar ainda teu passo e a exortar também os outros para que se salvem. Justifique a tua posição, empenhando-te todo, física e espiritualmente. Cuida da unidade, nada melhor do que ela. Promove a todos como o Senhor te promove, suporta a todos com amor, como aliás o fazes. Dispõe-te para orações ininterruptas, pede ainda maior inteligência do que já tens, sê vigilante, dono de um espírito sempre alertado. Fala cada qual no estilo de Deus. Vai levando as enfermidades de todos como atleta consumado. Quanto maior o labor, maior o lucro. Se te agradares dos bons discípulos não terás méritos, submete antes com doçura aos contaminados. Nem toda ferida se cura com o mesmo emplastro. Crises violentas acalmam-se com compressas úmidas. Faze-te prudente como serpente em todos os assuntos, sempre simples como a pomba. Por isso é que és carnal e espiritual, para atraíres a teu rosto o que te aparece ante os olhos. As coisas invisíveis pede que te sejam reveladas,
para que não te chegue a faltar nada e tenhas toda a graça em abundância. O tempo atual exige tua presença, para chegares até Deus, assim como os pilotos anelam pelos ventos e os açoitados da tempestade pelo porto. Sê sóbrio como atleta de Deus. O prêmio é a incorruptibilidade e a vida eterna, do que aliás já te convenceste. Em todos os sentidos, somos teu resgate, eu em minhas cadeias que te são caras. Aqueles que parecem dignos de fé e no entanto ensinam o erro não te abalem. Mantém-te firme como bigorna sob os golpes. É próprio de um grande atleta receber pancadas e vencer. Não tenhas nenhuma dúvida, temos que suportar tudo pela causa de Deus, para que também Ele nos suporte. Torna-te ainda mais zeloso do que és, aprende a conhecer os tempos. Aguarda o que está acima do oportunismo, o atemporal, o invisível que por nossa causa se fez visível, o impalpável, o impassível que por nós se fez passível, o que de todos os modos por nós sofreu. Viúvas não fiquem desatendidas, depois do Senhor, providencia tu por elas. Nada se faça sem o teu consentimento, nada faças tu sem Deus, o que aliás não fazes. Sê firme. As reuniões sejam frequentes, procura todos, um por um. Não trates com sobranceria escravos e escravas, também eles não se encham de orgulho, mas sirvam com mais dedicação para a glória de Deus, a fim de alcançarem da parte de Deus uma liberdade melhor. Que não se inflamem sabendo que poderiam libertar-se à custa da comunidade, a fim de não acabarem por escravizar-se à cobiça. Foge às más artes, prega antes contra elas. Fala às minhas irmãs, que amem o Senhor e se contentem com os maridos na carne e no espírito. Da mesma forma, recomenda aos meus irmãos em nome de Jesus Cristo que amem suas esposas como o Senhor ama a igreja. Se alguém é capaz de perseverar na castidade em honra da carne do Senhor, persevere sem orgulho. Caso se orgulhar, está perdido, se ainda for tido como mais do que o bispo, está corrompido. Convém aos homens e às senhoras que casam contraírem a união com o consentimento do bispo, a fim de que o casamento se realize segundo o Senhor e não conforme a paixão. Tudo se faça para a honra de Deus. Atendei ao bispo para que Deus vos atenda. Ofereço-me como resgate daqueles que se sujeitam ao bispo, aos presbíteros e diáconos. Com eles me seja concedido ter parte em Deus. Labutai uns ao lado dos outros, lutai juntos, correi, sofrei, dormi, acordai unidos, como administradores de Deus, como seus assessores e servos. Procurai agradar aqueles sob cujo estandarte combateis, de quem igualmente recebeis o soldo. Que não se encontre desertor entre vós. Vosso batismo há de permanecer como escudo, a fé como capacete, o amor como lança, a paciência como armadura. Vossos fundos de reserva são vossas obras, para receberdes um dia os vencimentos devidos. Sede pois magnânimos uns com os outros na doçura, como Deus é convosco. Oxalá possa alegrar-me convosco sempre. Uma vez que a igreja em Antioquia da Síria goza de paz, como me foi participado, graças a vossas orações, também eu me encorajei mais, pela confiança em Deus, contanto que me encontre com Ele pelo sofrimento e assim no dia da ressurreição possa ser contado como vosso discípulo. Convém, ó Policarpo feliz em Deus, convocar uma reunião agradável a Deus e escolher alguém, tido como especialmente querido e incansável, para poder chamar-se estafeta de Deus. Encarregar pois um tal de viajar para a Síria e aí celebrar vossa caridade infatigável para a glória de Deus.
Um cristão não tem poder sobre si mesmo, mas está à disposição de Deus. Esta obra é de Deus e vossa, caso a leveis ao fim. Confio na graça, que estejais prontos para uma obra boa que convém a Deus. Conhecendo o vosso zelo pela verdade, acabei por exortar-vos com essas poucas linhas. Uma vez que não pude escrever a todas as igrejas, por ter que partir apressadamente de Troade para Nápoles, como manda a vontade de Deus, escreverás às igrejas mais do Oriente, pois que possuís o Espírito de Deus, a fim de que elas também façam o mesmo, umas, as que podem, enviando mensageiros, as outras por sua vez cartas através de enviados teus. Assim sereis enaltecidos por uma obra imperecível, como bem o mereces. Saudações a todos nominalmente, também a viúva de Epítropos com toda a família e filhos. Saudações a Atalo meu amigo, saudações àquele que for julgado digno de viajar à Síria. A graça há de estar sempre com ele e com Policarpo que o envia. Faço votos que passeis bem para sempre em nosso Deus Jesus Cristo, no qual haveis de permanecer na união com Deus e o Bispo. Saudações ao seu, que me é tão caro. Passar bem no Senhor.